percebeu que estava purificada. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Estou aqui nesta noite com satisfação de muita alegria estar fazendo esta live mais uma vez. Fiquei aí uns tempos sem poder fazer a live, mas estamos aí num propósito de fazer com que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado. Gostaria aqui de fazer uma leitura bíblica da Palavra de Deus, Romanos capítulo 8, versículo de número 1, que fala a respeito da nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito e santidade de doação. Quero desde já cumprimentar o nosso irmão José de Ribamar. Deus abençoe, pastor José de Ribamar. Deus continue abençoando em nome do Senhor. Presbítero Milton, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo. Já faz algum tempo que não fazemos uma live, mas gostaria nesta noite de transmitir uma palavra no coração de Deus ao coração dos irmãos. Eu costumo sempre dizer que há 3 funções a ser cumprir aqui na terra, e a qual não ficará até que a igreja do Senhor seja arrebatada, que são os nazireus, aqueles que cuidam da lei, os pastores ou o sacerdote, aquele que leva o povo a Deus, e o profeta, aquele que busca no coração de Deus para o coração do povo. Nesta noite, quero permiti-lo que o Espírito de Deus possa se manifestá-lo em minha vida de uma forma bem precisa, e que eu possa, nesta noite, a ser ousado nas mãos de Deus e ser um profeta para a tua vida. Não que eu venho profetizar chave de carro ou de casa, não é isso, mas eu prefiro profetizar e verbalizar a poderosa e viva palavra eficaz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1 nos diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que é possível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Diz o versículo 4 ainda: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Graças a Deus por isto, porque um dia fomos confrontados por esta palavra poderosa, por esta palavra viva e eficaz. E a partir do momento que fomos confrontados por esta palavra, Jesus Cristo, o nosso Salvador, Ele nos tomou pelas nossas mãos, transformando a nossa vida e nos dando o direito de salvação. Esta é uma das razões porque temos a plena confiança na nossa salvação. Porque não foi o homem do pecado que assumiu a cruz do Calvário, mas um homem que veio numa carne semelhante à carne do pecado e condenou o pecado na carne.
para nos dar o direito de salvação. Porque isto seria e é impossível que o homem consiga pelos seus méritos a sua salvação. Então, logo nós entendemos que a salvação não vem por homem. Não há mediador entre céus e terra se não for o nosso Senhor e Salvador. Paulo, ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é para quem está em Cristo Jesus, porque nós vimos que pela a teoria do homem, o homem acha que apenas pela sua convicção ou pela sua crença, ele com certeza, entre aspas, ele se sente salvo. Mas mediante a Bíblia Sagrada, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus e que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Todas as vezes que Deus tem um encontro com o homem por intermédio de Jesus Cristo, como Jesus teve aquele encontro com Nicodemo, ele nos mostra a necessidade de nós fazer o básico, o que é necessário, que é ter o novo nascimento, para que tenhamos uma nova conduta, para que tenhamos uma nova vida e assim teremos uma nova experiência com Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nós estava condenado, nós estava preso, amarrado, não tinha condições de sair do local da onde nós estava. Quando nós olhamos para o Salmo 40, nós vimos o salmista dizendo que ele esperou com paciência no Senhor, e o Senhor ouviu o seu clamor. E ele diz no verso abaixo, dizendo que o Senhor lhe tirou de um charco de lodo profundo e afirmou as suas pernas, os seus pés sobre a rocha. Glória seja dada ao nome do Senhor. É exatamente o que Jesus Cristo fez conosco. Nós estava atolado até mente ao pescoço, não tinha condições de sair da onde estava, já estava morto pela ofensa do pecado. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer e vai nos informar que Jesus Cristo mudou a nossa sentença na cruz do Calvário, nos trazendo a plena condições de sermos salvos na pessoa de Jesus Cristo. Esta é uma da razão por qual Jesus diz pela sua palavra: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Logo que nós viemos até a Jesus Cristo, agora ele muda a forma de falar. E ele disse: ide pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e o que não crê já estáis condenado. Ou palavra gloriosa que eu gosto de meditar, é exatamente esta palavra, porque é uma palavra de evangelismo, é uma palavra aonde possamos pregar com muita ousadia, e sempre ela fará uma obra extraordinária na vida daqueles que ouvem, porque é uma palavra de poder, é uma palavra de autoridade, é uma palavra eficaz que traz mudança na vida do homem. Jesus não ia pronunciar ou anunciar
para nós pregarmos um evangelho que não traz mudança, um evangelho que não muda. Jesus nos deu uma palavra que verdadeiramente ela surge efeito na vida do homem. Entanto é que esta palavra, ela é tão poderosa, eu sempre costumo dizer, que quando ouvimos esta palavra, nós não ficamos parados no mesmo lugar. Ou nós se achegamos para perto de Deus, ou se afastamos para mais longe. Por qual razão? Porque a partir de então que ouvimos esta palavra, ela é tão esclarecedora que nós passamos a ter conhecimento. E por causa do nosso conhecimento, ela nos traz exatamente um sentimento profundo. E em meio a este sentimento, ela nos traz o desejo de tomarmos uma decisão. E a decisão, ela é crucial. Ou decidimos servir a Deus, ou decidimos rejeitá-lo a Deus. E Jesus diz em sua palavra que aquele que se envergonha de mim diante dos homens, eu me envergonharei diante do meu Pai, diante daquele dia, e não lhe apresentarei. Mas aqueles que chegam a Jesus, ele há de se apresentá-lo ao Pai diante do homem. Pode ser que alguém tenta lhe condenar hoje. Pode ser que alguém hoje tenta lhe julgar, tenta lhe criticar por alguma coisa que você fez no passado, por alguma coisa, por alguns vestígios que você deixou lá atrás, que você fez e não faz mais, e não é da mesma prática, e não pratica o mesmo ato. Mas nós sabemos que o ser humano, ele vasculha a vida da pessoa, e esta função não é do ser humano, esta função é de Satanás. Mas Satanás, o nosso adversário, ele não tem como penetrar no mundo se não for através de um agente, se não for através de uma pessoa. Por quê? Porque ele é um ser espiritual, e para aparecê-lo até mente à comunidade, para apresentá-lo à humanidade, ele precisa de um agente, assim como precisou lá no Éden de usar uma serpente. Ele precisa usar um corpo físico para poder então habitar no mundo do vivente, porque ele é um ser espiritual. Então, através do ser humano, ele procura vasculhar a sua vida íntima, a sua vida social, a sua vida espiritual, para poder trazer à tona, para poder fazer com que as pessoas lhe julguem, para que você perca a credibilidade e a crença na própria salvação da sua vida por intermédio de Jesus. Mas o apóstolo Paulo, usadamente por Deus, ele nos escreve dizendo: portanto agora, na hora da aceitação, na hora da decisão, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Este texto é um texto esclarecedor, é um texto maravilhoso, porque quem anda segundo o Espírito entende as coisas do Espírito, compreende as coisas do Espírito, e logo que compreendemos as coisas do Espírito, entendemos as coisas do Espírito, então nós não andaremos na imposição da carne, nós não andamos apenas por sentimento produzido pelo humor, produzido pela mente nervosa, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, que traz a revelação profunda da parte de Deus, para que nós tenhamos um andamento eficaz, para que os nossos passos sejam controlados, guiados por Deus. A Bíblia diz que o passo de um homem bom é confirmado pelo Senhor. Portanto, eu quero lhe dizer, meu amigo, meu irmão, que muitas das vezes você olha para a tua vida e diz: do jeito que estou andando, não dá mais
mais, perdi a salvação. É tudo que Satanás quer, é que você acredita na perdição da tua vida. Satanás, ele quer que você acredita que não há mais possibilidade, que não há mais chance de salvação para a tua vida. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que verdadeiramente entrega a sua vida e deixa, alcança misericórdia. E a Bíblia diz mais, que o seu pecado pode estar preto, vermelho como escarlate, mas ele deixa branco como a pura lã. Quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, a sua vida é lavada pelo sangue que um dia foi banado na cruz do Calvário para a remissão do pecado. E esta é a razão por qual o apóstolo São Paulo nos traz esta palavra tão profunda e dizendo: portanto, agora, você que está em dúvida, entenda bem que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. E ele disse, e ele explica no verso anterior, é porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito de vida, o Espírito de Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Nós estávamos sendo julgados, condenados pela lei, já estava morto na ofensa do pecado, mas Jesus Cristo nos livrou, Jesus Cristo nos libertou, Jesus trouxe a libertação, Jesus trouxe a garantia para a tua vida. Meu amigo, não desespera, não, de maneira alguma. Jesus tem solução para a tua vida, Jesus tem solução para o teu ser, Jesus tem um propósito para a tua vida, para o teu ministério, para a tua história. A tua vida não acaba aqui, a tua jornada não se encerra aqui. Deus tem algo eficaz para a tua vida. Pode ser que todos dizem que não, pode ser que todos dizem que não tem mais jeito, que não há possibilidade, pelo que você cometeu, ou pelo que você fez, ou pelo ato que você praticou. Mas eu quero lhe informar, lhe dizê-lo, que Jesus Cristo veio para perdoar o pecado dos pecadores. Foi o que Jesus disse aos fariseus, dizendo a ele que o são não necessita de remédio, mas sim aos doentes. E foi para os tais que eu vim. Que doentes são esses? Aqueles que estão como eu estava anteriormente. Eu estava com a alma falecida, com a alma doente. Não tinha mais como respirar, espiritualmente falando. Não tinha mais pulmão, não tinha mais como respirar este ar que hoje estou respirando, porque o pecado me sufocou, o pecado me matou e tirou a vida que eu tinha. Mas Jesus me chamou como chamou, aleluia, Lázaro, que estava há 4 dias sepultado, e disse: Cleben, saia para fora, porque eu tenho algo extraordinário a fazer em sua vida. Levanta deste túmulo e saia para fora. Eu ouvindo a voz de Deus, sendo confrontado pela palavra, pregoada por muita autoridade, por alguém que estava atrás da tribuna, atrás do púlpito, logo me aproximei, e no dia que eu aceitei a Jesus como único e suficiente e salvador da minha alma, aleluia, as escamas, aleluia, dos meus olhos caiu, a atadura que estava prendendo as minhas mãos, que estava amarrado nos meus pés, caiu por terra, e eu me tornei um homem livre. Jesus transformou a minha vida e diz: a partir de hoje tu não serás mais o mesmo, tu serás um pregador do meu evangelho. Pode até ser que muitas das vezes, com as falhas e delírio que tenho cometido, e muitas das vezes
passa algum filme, alguma imagem sobre a minha vida, a qual Satanás muitas das vezes tenta produzi-lo para tentá-lo novamente, me prendê-lo naquela jaula que eu estava anteriormente. Mas então eu ouço a voz de Deus vindo ao meu ouvido, mediante a palavra narrada pelo apóstolo São Paulo. Meu irmão Kleber, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Sendo assim, eu me levantei daquele túmulo, eu me levantei daquela situação que eu estava e coloquei-me de pé, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Meu queridos e amados, era impossível que a lei trouxesse mudança. Era impossível e é impossível que a lei possa mudar a vida do homem, porque a lei estava enferma pelo pecado cometido pelos homens, pelos nazireus que cuidavam da lei. E diz a palavra que então Jesus Cristo, ele enviado de Deus, veio à terra em um corpo semelhante ao corpo da carne do pecado, e condenou na carne o pecado para nos trazer, aleluia, salvação e nos dar o direito, aleluia, de vida eterna. E logo que nós fomos libertos, ele fez ainda mais. A Bíblia diz que havia um véu que o separava e que não dava condições de nós termos acesso a Deus. Mas Jesus Cristo, na cruz do Calvário, quando ele assume a cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, e a partir deste momento nós temos o direito e acesso ao trono de Deus, mediante a oração, mediante o clamor que nós fazemos dia após dia. O que eu quero lhe dizê-lo, que agora você tem comunicação ao céu, agora você tem acesso ao céu. Quando você entrar no período da dificuldade, no período da escassez, no período, aleluia, difícil, como estamos vivendo neste período de pandemia, neste período aonde estamos vivendo uma crise econômica, aonde estamos vivendo uma crise espiritual, uma crise política, aonde estamos vivendo uma crise na comunicação, estamos vivendo crise em todos os momentos, mas nós temos ao céu para vivermos com Cristo, para reinarmos com Cristo, para falar com Ele, aleluia. Nós bem sabemos que os homens não conseguem ter acesso ao presidente da República, não tem acesso ao governador estadual, às vezes tem acesso à prefeitura através das associações de bairro e através dos vereadores, e mesmo assim ainda é com muita dificuldade. Mas nós, povo de Deus, temos acesso ao céu, ao Criador, ao que criou os céus e a terra, o que criou o homem, e é Ele que diz pela tua palavra: não há condenação para aqueles que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Nós temos a plena consciência que em meio a esta tortura psicológica, esta tortura emocional, esta tortura física que está ocorrendo através desta crise, nós se deleitamos no Senhor, nós descansamos no Senhor, porque quem está em Cristo tem o Consolador,
Foi Jesus que disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e Ele estará convosco todo dia, até a consumação do século. E quando Ele vier, Ele vos lembrará de todas as coisas que viste e ouviste. Meu querido e amado, você tem privilégio, você é privilegiado, porque você pode falar com o Criador, e você ouve a voz do Criador. Você não serve a um Deus criado por mão de homem, você não serve a um Deus criado e feito com pedaço de madeira, de pau, ou de cimento, ou de barro. Você não serve a um Deus feito pelo metal ou pelo timone. Você serve a um Deus que tem olhos como chama de fogo e que vê todas as coisas. Você serve a um Deus que tem mão, aleluia, para estender e abençoar. Você serve a um Deus que tem pé e que se move, e o seu pé é como latão reluzente. Você serve a um Deus que tem ouvido e Ele está inclinado para ouvir o seu clamor. Louvado, engrandecido seja ao nome santo do Senhor. E os seus cabelos são brancos como a pura lã. Isso quer dizer, Ele tem toda a experiência para poder lhe aconselhar no momento de dificuldade, no momento, aleluia, que as coisas não andam bem, no meio matrimonial, no meio conjugal, no meio social, no meio espiritual. Ele pode te aconselhar, Ele pode lhe dar uma diretriz, Ele pode lhe dar o rumo e pode mudar a situação da sua vida com uma palavra. Portanto, nunca rejeite a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela traz mudança para a nossa vida. Esta palavra, ela tem um poder de criação, ela tem um poder de movê-lo, os céus e a terra, e lhe entregá-lo aquilo que o homem, o que o governador, que juízo não pode lhe dar. A palavra de Deus pode revogar e possa lhe dar. Ela pode mudar a tua vida, ela pode mudar a tua situação. Portanto, nós vimos Pedro declarando e dizendo: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Por qual razão? Porque ele passou a noite toda pescando e não conseguiu pescá-lo. E quando Jesus Cristo ordenou que ele fosse temente ao alto mar e lançasse novamente a sua rede, ele, crendo na palavra de Jesus, ele disse: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Acredita na palavra, acredita na mensagem da cruz. Ela tem mudança para a tua vida, ela tem mudança para você, e você verá que não há condenação na área social, não há condenação na área espiritual, não há condenação na área física, não há condenação eterna para a tua vida. Você será livre por completo, será liberto por completo, será transformado por completo, porque aquele que começou uma grande obra, ele é fiel, ele terminará. Ele não começa como homem e deixa pela metade e abandona a obra, porque o homem é assim. O homem é vencido, ele é vencido pelo cansaço. Quando ele se cansa, ele abandona aquilo que ele começou. Quando ele se cansa, ele passa a ser mal-amorado, e com a falta de amor, com a falta de desejo, com a falta de carinho, ele não consegue ir adiante. Mas nós servimos a um Deus, a qual o nome dele, segundo João, escreve na sua epístola dizendo: Deus é amor, e o amor, ele é sempre sorridente, o amor é sempre alegre, o amor sempre tem alegria em fazer, o amor tem sempre alegria
em satisfazer. Portanto, Deus, nesta noite, Ele quer satisfazer a tua alma, Ele quer satisfazer a tua vida, Ele quer satisfazer o teu ser, Ele quer te satisfazer por completo, mas você precisa dar lugar. E diz a palavra do Senhor no verso 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É necessário para que a justiça venha se cumprir em nós. Aleluia, para que aquilo que é justo venha se cumprir em nós, é necessário que nós andamos segundo o Espírito Santo e não andamos segundo a carne. O que fazer para andar segundo o Espírito? É fazer o que o salmista diz em sua palavra, meditar nela de dia e de noite, para que possamos aprender da sua justiça, para que possamos aprender do teu estatuto, para que possamos aprender da tua lei, para que possamos aprender aquilo que Ele tem nos entregado como a diretriz principal, para que nós possamos ir até mente ao final. Meus queridos e amados irmãos, deixa as pessoas lhe julgar, deixa a pessoa querer até mente lhe condenar. Não tem valentia a condenação do ser humano, não tem valentia o julgamento do ser humano. O único que tem a vara de ferro para julgar a nação, diz a palavra, que é o Senhor. Por qual razão? Porque Ele recebeu toda a punição que eu e você deveria. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele apanhou com vara, Ele foi julgado com vara, recebeu vários açoites e com a cana bateram na sua fronte com aquela coroa de espinho. E a coroa cravou sobre a sua cabeça, sobre a sua fronte, e o sangue jorrava. Uma lança foi transpassada ao seu lado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ali tinha um cravo sobre a sola dos teus pés, que simboliza o que o salmista pregou de uma forma profética, ele pisando com seu calcanhar sobre a cabeça da serpente, e a serpente ferindo o seu calcanhar. Aquele cravo furando simbolizava a picada da serpente, mas no mesmo momento ele pisava sobre a sua cabeça e o esmagava para poder arrancar todo o veneno e nos dar a vida eterna e nos dar a salvação. Glória seja dado. Então nós entendemos que na primeira vinda de Jesus Cristo, Ele apanhou com vara. Na primeira vinda, Ele recebeu uma coroa de espinho e um título que dizia Rei dos Judeus. Ele recebeu uma veste e ela foi rasgada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. As suas mãos foi perfurada, seus pés foi perfurado. Ele recebeu chicoteada, aleluia, por nossos pecados. Mas na segunda vinda, a Bíblia diz que quando Ele vier para julgar a nação, Ele virá com uma coroa de ouro, com um cinto, aleluia, de ouro, aleluia, nas suas coxas escrita, Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Mas Ele não virá com uma vara, aleluia, de madeira, como foi, ou com uma cana. Ele virá com uma vara de ferro para julgar e reger toda a humanidade. E a Bíblia diz que neste dia todos olhos verão, diz a Bíblia que todos joelhos se dobrarão e toda boca confessarão que Jesus é o Senhor.
Portanto, meus irmãos, é melhor confessarmos agora, se dobrarmos, se curvarmos diante da sua majestade, aceitando a Ele como único e suficiente, do que naquele dia se prostrar e ter que verbalizá-lo e não ter a salvação garantida. E é por isso que Paulo, ele afirma dizendo, para vocês que estão em Cristo, para vocês que estão servindo a Cristo, para vocês que estão andando segundo a Cristo, para vocês que estão seguindo os mandamentos, não há condenação, porque vocês estão andando em espírito e não segundo a carne. Ele disse, aleluia, na sua carta aos Gálatas, dizendo que aquele que semeia na carne, ele colhe corrupção do sofrimento, mas o que semeia no espírito, ele vai colher gozo eterno, vida eterna, paz longânima, glória seja dado ao nome do Senhor. Portanto, logo eu quero lhe afirmar, você que ouve esta palavra, ou vão ouvir esta palavra depois, lembra de uma coisa, lembra de algo profundo. Eu estou lhe pregando esta mensagem, porque logo após ouvir, você será obrigado ou terá o dever de tomar uma decisão, porque esta mensagem é esclarecedora em aceitá-lo a Cristo ou rejeitá-lo a Cristo. Quem aceita a Cristo verdadeiramente, completamente de alma e coração, com certeza será purificado para a vida eterna, mas quem rejeita será condenado. Por isso Jesus disse, e eu repito o que falei antes no começo, ide pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, e o que não crê não será, não é isso, já estás condenado. Por quê? Porque a nossa salvação está naquilo que nós acreditamos. Quem acredita não deixa para amanhã, quem acredita não deixa para depois. Batizá-lo nas águas é o símbolo e a forma de confissão pública e dizer, eu estou descendo a água porque eu não quero mais nada com pecado, estou me sepultando para surgir uma nova criatura, porque eu creio na salvação. Mas quem não crê rejeita, e por isso já estás condenado. O Senhor não criou o homem para condenação, mas criou para a salvação. É Satanás, o atrevido, que sempre entra na vida do homem, da mulher, no meio da família, para destruir, porque esta é a função dele. A Bíblia diz que ele veio matar, ele veio roubar e ele veio destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Ele vem para dar vida eterna. Jesus Cristo veio desfazer a obra do diabo, e há uma forma de desfazê-lo. Isso é você dando lugar, aceitando a Cristo como único suficiente. Por qual razão? Porque ele disse, eis que estou à porta e bato, se ouvir, entrarei, saciarei com ele e ele comigo. Por quê? Porque Jesus quer fazer parte da tua vida, para que este texto, ele encaixa no seu ser, ele encaixa na sua vida, e quando alguém lhe tentar, lhe julgar, lhe condenar, você não precisa se justificá-lo. Quem justifica por você é o próprio Cristo, porque ele disse por intermédio de Paulo, repito, portanto agora, não foi ontem, não é depois, é agora, no momento que eles estão te jogando, é agora, no momento que você aceitou, é agora, no momento da tua decisão. Não há condenação para os que estão em Cristo, que tomou a decisão e está em Cristo, abriu a porta e disse, entra
como fez aqueles 2 discípulos no caminho de Emaú. Entra, fica conosco, passa essa noite conosco. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Deixa Jesus entrar na tua casa. Faça como Zaqueu, desça depressa, receba ele gostoso, leva para casa. Pode até ser que eles, olha, disse, como pode ele sentar com o pecador? Não tem problema, é Jesus que vai justificar, é Jesus que vai responder, como respondeu para ele. Eu vim para os doentes, eu vim para os necessitados, eu vim para os pecadores, eu vim para salvar todos os que se havia perdido, eu vim para libertar, eu vim para transformar, eu vim para trazer mudança. Portanto, esta palavra é uma palavra de mudança, é uma palavra de êxito, é uma palavra que pode mudar a sua vida em todos os aspectos, porque esta palavra, ela tem poder e não há condenação para quem tem esta palavra. Por isso Jesus disse no Evangelho de João, ele disse: se a minha palavra habita em vós e vós em mim, tudo que dizeis serás feito, serás confirmado, além de não haver condenação e ter o direito da vida eterna. Você tem autoridade sobre os demônios, você tem autoridade sobre a enfermidade, você tem autoridade sobre os problemas. Aonde levantar a tua mão, a Bíblia diz que abençoado será, e aonde colocar a planta dos teus pés, o lugar é mudado. Não é você que muda por causa do lugar, o lugar se muda por causa de você. Sai lugar de miséria, habita lugar de paz. Sai lugar de tristeza, habita lugar de felicidade. Lembra aquela mulher que ia sepultar o seu filho, chamada e conhecida como viúva de Naim? Encontrou Jesus na porteira, e quando encontrou aquela multidão chorando, vindo chorando, e outra multidão alegre, contente, cantando, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Quando chega na porteira, que é a porteira da decisão, que é a porteira da mudança de vida, aonde se tomamos decisão, diz a Bíblia que Jesus parou a multidão e olhando para a mulher disse: mulher, não chore mais, não chore mais. E diz a Bíblia que tocando no esquive, ou seja, na cama a qual o defunto ali estava, ele olhou para o jovem e disse: a ti eu te digo, jovem, levanta. E o defunto, o que era defunto e não é mais, se colocou de pé. Aleluia! O choro se cessou de tristeza. Agora há um choro de alegria. Agora é o canto de vitória. Havia com as suas violas aqueles que estavam cantando música fúnebre, agora estão cantando hino em adoração ao nome do Senhor. Deus tem mudança para a tua vida. Deus tem mudança para a tua história. Deus tem mudança para o teu ser. Me perdoa, meus irmãos. Deus tem mudança para o teu ser. Deus tem mudança para a tua vida. O título diz aqui: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito da santidade e de adoção. Meu querido, se queremos mudança de vida, nós precisamos estar sempre debaixo da graça de Deus. Eu costumo dizer que os maiores milagres de Jesus Cristo foi feito no Antigo Testamento. E quando eu falo isso, alguém olha e diz: o pastor Kleber está ficando doido. Não estou ficando doido, estou certo naquilo que eu estou falando, porque a Bíblia me prova isso. A Bíblia fala da nova aliança no meu sangue. Então, se a nova aliança no meu sangue, segundo Jesus Cristo, dizendo, então o Novo Testamento passa a ser a partir da crucificação. Porque antes da crucificação, Jesus está vivendo ainda o período da lei. E ali ele já começa a manifestar a graça através dos fatos, do acontecimento. Um exemplo: quando trouxeram aquela mulher até ele com um ato de adultério para poder ser apedrejada, para ser morta, a Bíblia diz que Jesus estava escrevendo de cabeça baixa, e ali ele ficou. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele olha para aqueles homens que querem o matá-lo,
ele olha para aquele homem e diz: que pecado cometeste essa mulher? E eles olharam e disse: ela cometeu o ato de adultério. É assim que é o homem. O homem sempre traz fato para apontar e para matá-lo, para acabar com a história, acabar com a vida por causa da lei. Por isso Paulo diz que a letra mata, mas a palavra vivifica. Quando ele diz a letra, ele está falando a letra da lei, a qual a lei dizia: todo aquele que for pego em ato de adultério seja apedrejado até a morte, porque a lei estava enferma, e pela enfermidade da lei, eles agora tentam matar, tentam acabar com a vida, com a história daquela mulher. Mas aonde estava o homem que cometeu o ato com ela? Porque a lei não fala somente da mulher, mas fala do cônjuge. Aonde estava o homem? Nós bem sabemos que sempre a lei machista, ela sempre gritou mais alto para subsair. Mas quando chega diante de Jesus, as coisas mudam. Jesus olha e diz para eles: atire a primeira pedra. Por que Jesus disse atire a primeira pedra? Porque Jesus não veio revogar a lei, ele não veio quebrar a lei, ele não veio desmanchar a lei, ele diz: eu vim cumprir. Então ele disse: atire a primeira pedra. Ele ordenou que atirasse, mas com uma condição. Qual é a condição? Quem não tem pecado. E quando ele diz quem não tem pecado, diz a Bíblia que um a um foi se retirando e saiu todos. Acredito eu, se saiu um a um, teve o primeiro. Talvez o primeiro é exatamente o homem que cometeu o ato, que ficaria debaixo do tapete escondido e pegaria apenas aquela mulher para acabar com a sua história, porque sempre foi assim. Sempre tem aqueles que são favorecidos, que são guardados por aqueles que querem manipular as coisas de Deus. Até hoje é a mesma coisa, mas foi saindo um a um. Ali eu já vejo a manifestação da graça. Mas na cruz do Calvário, a graça de Deus foi manifesta de uma forma total. Por quê? Porque a célula da nossa condenação, a Bíblia diz que foi cravado. Jesus cravou na cruz do Calvário e gritou dizendo: tudo está pago, tudo está consumado. Esta é a razão por qual Paulo falou que não há condenação por aqueles que estão em Cristo Jesus, porque ele pagou na cruz do Calvário a minha dívida, a sua dívida e a dívida daqueles que acreditam e crê na sua salvação. Ele cravou na cruz do Calvário e disse: tudo está consumado, tudo está pago, meu querido e amados irmãos. E assim então, ali a cruz tornou o ponteiro do relógio em Jerusalém, que marca o termômetro do início do cristianismo, da nova aliança. Aleluia! E este ponteiro rodará até mente o último segundo para chegar a 0 hora, que é a meia-noite, no sentido espiritual, que significa a última hora, a qual a trombeta de Deus soará e chamará os que não são condenados, e chamará aqueles que estão em Cristo, e chamará aqueles que não andam segundo a carne, e chamará aquele que anda segundo o Espírito de Deus. Que Deus continue abençoando aos irmãos, a cada um daqueles que ouviram esta palavra, e que esta palavra com o Espírito de Deus continue movendo o coração de cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero glorificá-lo a Deus pela vida dos irmãos. Quero aqui fazer uma oração para dar este termo neste momento. Quero cumprimentar a todos os irmãos que aí entraram. Sabe que na ministração da palavra não tem possibilidade de nós estar olhando, porque estou só e estar comentando, mas depois eu vou aí conversando com os irmãos por escrito. Quero agradecer a cada um dos irmãos. Compartilhe esta live,
porque com certeza chegará a outras pessoas e com certeza a palavra de Deus surgirá efeito eficaz. Quero agradecer completamente a cada um dos irmãos. E neste momento, para não ficar apenas somente nas minhas palavras, eu quero fazer uma oração especial para a tua vida, para que nesta noite, neste momento, você possa ter uma noite tranquila, com sono tranquilo e abençoado. Quem sabe você esteja com algum problema, dificuldade de dormir esta noite, o Senhor pode lhe dar o calmante do céu e tranquilizar a tua alma, e você possa dormir em paz. Então eu quero orar com você neste momento, e se neste momento tem alguém que nos ouviu que não é cristão, e que queiram aceitá-lo a Cristo, receber a Jesus como único e suficiente Salvador de sua alma, nos comunica aqui neste momento. E eu quero neste exato momento fazer uma oração especial em favor da sua vida. E com certeza Deus mudará a tua história em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui eu quero cumprimentar o nosso amigo, vizinho Elis, Lucas, nossa irmã Maire Santo, Deus abençoa, Gilmar Nunes, Deus continue abençoando poderosamente, nosso irmão Erondino Cardoso, Deus o abençoe, a paz do Senhor, irmão Erondino, é benção, nosso irmão Vandaí Israel, Deus abençoe, irmã Marlene, minha esposa, Deus continue abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo a todos, irmão Eduardo Tadeu, Deus abençoe, em nome do Senhor a todos vocês. Vi também que o Milton adentrou aí, Deus abençoe, presbítero Milton, congrega conosco, nós estamos congregando ali na rua Cangati, número 110, bairro Eldorado, ponto certo, Deus abençoe. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, o seu Filho, eu peço a tua graça, a tua ousadia, o teu poder, e que a unção do teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração de uma forma tremenda e poderosa, ó Pai eterno, através desta palavra no decorrer dos dias, porque nós bem sabemos que a tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Ela não fala somente no momento, mas ela continua expressando o eco da voz de Deus mediante a palavra, continua soando sobre a nossa alma, e que a tua palavra possa florescer de uma forma extraordinária. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que as bênçãos de Deus e que a ousadia, que a autoridade do teu Espírito Santo seja com todos aqueles amigos, irmãos, companheiros que nos acompanham pelas lives. Ó Deus eterno, obrigado, ó Deus eterno, pelo Senhor ter proporcionado esta noite, alguns tempos que não estava, ó Deus eterno, fazendo, mas hoje o Senhor nos proporcionou. Muito obrigado, ó Deus eterno, que o povo, ó Deus eterno, está sempre disposto a ouvir a tua declaração, a tua palavra, e que o teu Espírito possa pairar, possa, ó Deus eterno, trabalhar de uma forma extraordinária naquilo que não possamos. Senhor, abençoa, Senhor, a cada casal, a cada matrimônio. Abençoa, ó Deus eterno, a vida social, a vida espiritual, a vida sentimental, a vida conjugal. Deus, derrama da tua bênção de uma forma geral. Libere do céu agora a bênção por completo, a vitória de uma forma em geral. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, dando graça, sustentabilidade, para que os teus filhos possam caminhar e triunfar. Que este ano seja um ano de êxito, seja um ano de vitória. Eu quero apresentar esta nação brasileira, não só a nação brasileira, mas como o mundo, que o teu Espírito possa trabalhar e que o Senhor possa enviar os teus anjos para trabalhar ao respeito da humanidade sobre a face da terra, e que tudo isso seja varrido para bem longe, ó Deus eterno, mas tudo para a glória de Deus, e que o homem seja confrontado, quebrantado, ó Deus eterno, e passe, ó Pai amado, a não praticá-lo. Atos tão terríveis, tão pecaminosos, tão, ó Pai amado, machucante, provocante, como foi nesses últimos tempos. E acredito, ó Pai amado, que esta é uma da razão por qual respingou apenas, ó Pai amado, um pouco, ó Pai amado, de algo que saiu das taças
da ira de Deus sobre a face da terra. E imagina quando a taça for derramada, o que será deste universo? O que será do homem perverso? Como diz o apóstolo Pedro em tua palavra, que o juízo de Deus começa pela casa de Deus, que pratica a justiça. E o que será do ímpio que pratica a iniquidade, se começa pela casa de Deus? Deus, tenha misericórdia desta nação, tenha misericórdia do povo, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, desde hoje e para sempre. Amém e amém, Senhor. Que Deus o abençoe em nome do Senhor. Também entrou aí agora nossa irmã Luciana, nossa irmã Ana Lúcia, aliás. Deus abençoe, a paz do Senhor, irmã Ana Lúcia. Muito obrigado por ter entrado, mas infelizmente já estamos encerrando esta live, mas a mensagem vai estar aí para quem quiser assisti-lo, ouvir. Eu tenho certeza que esta palavra, ela é uma palavra simples, mas objetiva, e eu tenho certeza que ela poderá trazer mudança na vida daqueles que o ouvir, porque ela será impactante naquilo a qual Deus propôs nesta noite. Eu quero louvá-lo a Deus por esta oportunidade. Estava sem o aparelho do celular, estava com o celular que não tinha condições, agora estou com um novo aparelho, mas preciso melhorar para me poder fazer umas melhores lives, com certeza, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque tudo que fazemos é para a glória de Deus, para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus o abençoe em nome do Senhor, a paz do Senhor a todos os irmãos, uma boa noite, continue com Deus em nome de Jesus Cristo.